No final desse vídeo, vou te contar o terceiro arrependimento. É o que os mais devotos, os que rezam todo dia, os que nunca faltam à missa, jamais suspeitam ter. E quando você ouvir, vai entender por que a paz que você busca pode ter ficado do lado de fora a vida toda. Não porque Deus fechou a porta, mas porque você aprendeu a rezar com a mão na fechadura. Preciso te dizer algo que provavelmente ninguém teve coragem de te dizer ainda. O arrependimento que você carrega há décadas, esse peso que não foi embora mesmo depois da confissão, mesmo depois de tantos terços rezados, não é sinal de que você falhou demais. É sinal de que você ainda não recebeu o que já foi dado a você. E isso muda tudo. Meu nome é Padre Jonas. Sou padre há 22 anos. Cresci em Patos de Minas, aqui no interior de Minas Gerais, e sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. O que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos e que eu aprendi, pela primeira vez, não num livro de teologia, mas numa varanda. Eu tinha 14 anos. Minha avó, vó Filomena, tinha 71. A gente tinha voltado da missa juntos, como todo domingo, e ela sentou na cadeira de palha dela, olhou para o horizonte e disse uma coisa que eu não entendi naquele dia. Ela disse: Jonazinho, eu pedi perdão a Deus por aquilo, mas eu não consegui pedir perdão para mim mesma. Ela não disse mais nada, e eu fui brincar no quintal sem entender o peso daquelas palavras. Anos depois, já no seminário, estudando a espiritualidade da misericórdia, aquela frase voltou com todo o peso que eu não tinha conseguido sentir aos 14 anos. Vó Filomena morreu carregando algo que já tinha sido perdoado. Ela nunca deixou descansar. E é por causa dela que eu gravo esse vídeo hoje. Antes de começar qualquer coisa, eu me pergunto sempre: vó Filomena entenderia isso? E se entendesse, aliviaria o peso que ela carregou? Se a resposta for sim para as duas perguntas, eu gravo. Vou fazer 3 revelações hoje. A terceira é a mais importante, e é ela que entrega o que prometi no começo. Não pule. Cada uma dessas revelações prepara a próxima, e a terceira só vai ter um impacto completo se você chegar até ela com o que aprendeu nas 2 primeiras. Antes de eu te falar esses 3 arrependimentos, preciso te pedir uma coisa simples. Se você está aqui, é porque já carregou isso tempo demais sozinha. E eu quero continuar chegando até você toda semana com esse tipo de conversa, porque ela precisa acontecer mais. Se inscreva no canal agora, é de graça, e garante que o próximo vídeo também vai chegar até você. E se só de ouvir esse começo já fez sentido para o seu coração, deixa um like. É sua forma de me dizer: Padre Jonas, pode continuar, eu preciso ouvir isso. Agora deixa eu te explicar o mecanismo por trás de tudo que vou revelar. São João Paulo II, na encíclica Dives in Misericordia, de 1980, escreveu que a misericórdia de Deus tem uma característica peculiar. Ela é maior do que o pecado, maior do que a fraqueza do homem, maior do que a sua própria vaidade. E ele acrescentou que o erro mais comum do crente não é duvidar da existência de Deus. É duvidar de que Deus pode amá-lo a ele, com toda a sua história concreta. Pensa nisso como uma torneira que foi aberta. A água já está correndo. Não há obstáculo do lado de Deus. Mas se a pessoa não coloca o copo embaixo da torneira, não porque a torneira parou, mas porque ela não acredita que merece água, ela continua com sede. A misericórdia não falhou, a recepção foi bloqueada. E esse bloqueio tem 3 formas que quase todo católico de mais de 60 anos carrega sem saber nomear. Eu chamo o primeiro de o arrependimento que você nunca nomeou.
Esse não é um pecado grave que todos conhecem. É um pecado de omissão que nunca foi chamado pelo nome certo. Ter vivido décadas rezando, indo à missa, cumprindo os sacramentos, mas nunca ter parado de verdade para perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? É como ter morado décadas com uma pessoa e nunca ter perguntado como ela estava. Estar presente, mas nunca estar presente de verdade. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e fundadora do Carmelo Reformado no século XVI, escreveu no capítulo 8 do Livro da Vida que passou quase 20 anos indo à oração e voltando sem nada. Não por preguiça, por medo de intimidade com Deus. Ela descreve como usava o tempo de oração para pensar nas obrigações do dia, nos problemas da casa, nas preocupações com as pessoas ao redor. E afirma que esse medo de encontrar Deus de verdade é o que mantém a alma ocupada com a religião para evitar o encontro real. A instrução prática para esse arrependimento é simples e deve ser feita ainda esta semana. Antes de começar o terço, sente em silêncio por 3 minutos, sem o rosário na mão ainda, e diga uma única frase em voz alta: Senhor, estou aqui, não para pedir, só para estar. Fique esses 3 minutos sem mais nada. Só depois pegue o rosário. Parece pequeno, mas é nesse silêncio inicial que a alma abre a primeira fresta para a graça entrar. Você vai pensar que já rezou a vida toda e que isso deveria ser suficiente. Eu entendo esse pensamento, mas Santa Teresa documenta isso com precisão. Cada Ave Maria foi uma semente. Essa instrução não invalida 40 anos de oração, ela os completa. Agora preciso te apresentar alguém. Dona Conceição tem 69 anos e mora em Itaúna, aqui em Minas Gerais. É viúva há 11 anos. O marido morreu de infarto numa quinta-feira e ela não chegou ao hospital a tempo. Tem 3 filhos. O caçula, o Rodrigo, de 38 anos, disse abertamente que não acredita mais em Deus desde os 22 anos, depois de perder um amigo em acidente. Ela tem uma foto dele na carteirinha do remédio, dentro da bolsa. Toda vez que pega o remédio das 18 horas, olha a foto 1 segundo antes de engolir. Dona Conceição vai à missa das 7 todo domingo na igreja de São José do bairro. Reza o terço às 6 da manhã, antes de fazer o café. Mandou 3 missas pelo Rodrigo. Numa tarde de sábado, tentou deixar um folheto religioso na mesa da cozinha quando o filho foi visitá-la. Ele dobrou o folheto, colocou no bolso sem falar nada e não voltou por 2 meses. O que ninguém sabe, quando o marido morreu, ela ficou tão ocupada resolvendo o velório, o inventário e criando os filhos que nunca chorou de verdade. Acha até hoje que esse não ter chorado direito foi uma falta de amor, e que Deus viu isso. Quando ela me procurou, disse uma frase que eu não consigo mais esquecer. Ela disse: Padre, eu rezo todo dia, mas é como se a porta estivesse fechada por dentro, e eu não sei se fui eu que fechei ou se Deus fechou. O que Dona Conceição não sabia ainda, e o que a segunda revelação vai mostrar, é que a porta estava fechada por dentro, sim, mas não pela chave que ela pensava. Eu chamo o segundo de a virtude que parece fidelidade, mas está impedindo o perdão. Esse é o mais silencioso dos 3, porque parece uma qualidade espiritual. Depois da confissão, o perdão de Deus é real e completo. Mas há pessoas que, sem perceber, não acreditam que merecem paz. Então mantêm a culpa ativa como forma de não esquecer o que fizeram. Como se o sofrimento interior fosse a contrapartida justa pelo perdão recebido. Isso parece humildade, parece seriedade com o pecado, mas é, na verdade, uma forma de recusar a misericórdia. É dizer a Deus: seu perdão não foi suficiente,
preciso ainda me punir. É como alguém que foi libertado da prisão, mas que insiste em dormir no chão porque não consegue acreditar que tem direito à cama. Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II em 2000, registrou no diário a misericórdia divina na minha alma, no parágrafo 1485, que Jesus lhe disse o seguinte: a maior miséria do homem não é o pecado em si, é a desconfiança na misericórdia após o pecado. Santa Faustina interpreta esse ensinamento como a raiz do sofrimento espiritual de pessoas devotas. Não a culpa original, mas a recusa inconsciente de deixar essa culpa ser dissolvida. Esse era o peso de vó Filomena. Ela confessou o que confessou, ouviu a absolvição e continuou carregando. Não porque Deus não perdoou, mas porque ela nunca deu a si mesma a permissão de ser perdoada. E esse, muitas vezes, é o arrependimento mais cruel. Não o que você fez, mas a decisão silenciosa de que você não merece a paz que Deus já ofereceu. Após sua próxima confissão, ou mesmo hoje à noite, recordando uma confissão válida passada, faça este gesto. Coloque a mão sobre o peito, respire fundo e diga em voz alta: recebi o perdão de Deus, agora dou permissão a mim mesma de recebê-lo. Isso contradiz o instinto natural, que é continuar sentindo para provar que levou a sério. Mas São Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, ensina que a consolação que vem após a absolvição é o sinal do Espírito Santo, e que resistir a ela não é humildade, é resistir à ação de Deus. Você vai pensar: mas se eu parar de sentir culpa, não estarei esquecendo o que fiz? Não. Há uma diferença entre memória e punição. Você pode lembrar o que aconteceu com serenidade. A mesma serenidade com que alguém curado mostra a cicatriz. Ela lembra da ferida, mas não sangra mais. A paz após o perdão não é esquecimento, é a prova de que a cura foi real. E agora chegamos ao que eu prometi no início, o terceiro arrependimento, o que os mais devotos nunca suspeitam ter. Eu chamo de o arrependimento que os mais fiéis jamais veem. Mas antes de te contar o mecanismo, preciso te perguntar 5 coisas. Presta atenção, porque se você se reconhecer em 3 ou mais, essa revelação é diretamente para você. Primeiro sinal: você vai à missa regularmente, mas sai sem sentir nada, e se culpa pela ausência de sentimento, como se a falta de emoção fosse mais um pecado. Segundo sinal: você reza pedindo coisas, mas raramente agradece sem um pedido embutido, porque no fundo sente que precisa merecer a presença de Deus antes de simplesmente estar com Ele. Terceiro sinal: quando algo bom acontece na sua vida, a primeira reação é aguardar o que vai dar errado, porque você não se sente merecedora de graça sem prova. Quarto sinal: você consegue perdoar os outros com mais facilidade do que perdoa a si mesma, e vê isso como virtude, como ser mais exigente consigo, quando na verdade é o sinal mais claro de que você ainda não recebeu o que Deus tem para você. E o quinto sinal, o mais inesperado, o que quase ninguém diz em voz alta: você sente uma leve irritação ou desconforto quando vê alguém falar de Deus com alegria, como se essa alegria fosse leviana ou pouco séria. No fundo, você desconfia da alegria espiritual, porque aprendeu que a fé verdadeira é pesada. E esse desconforto é o sinal mais claro de que o amor filial ainda não chegou. Porque onde há amor, há alegria, sempre. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, o que vou revelar agora é diretamente para você. O terceiro arrependimento é este: ter amado a Deus com medo, não com liberdade. Durante décadas, essa pessoa foi à missa, rezou o terço, obedeceu aos mandamentos.
Mas a força que movia tudo isso era, no fundo, o medo de condenar-se, o medo de decepcionar, o medo de não ser suficientemente boa, não o amor. O comportamento externo é impecável, mas a raiz é o terror, não o afeto. É como um filho que faz tudo o que o pai pede, não porque ama o pai, mas porque tem medo do que acontece se não fizer. A obediência é real, mas a relação é uma prisão. São João da Cruz, doutor da Igreja e mestre da espiritualidade contemplativa do século XVI, escreveu na Subida do Monte Carmelo, livro 1, capítulo 13, que há duas formas de seguir a Deus: por temor servil, que faz a pessoa evitar o mal por medo da punição, e por amor filial, que faz a pessoa buscar o bem porque ama quem é o bem. São João afirma que o temor servil pode ser a porta de entrada para a fé, mas a alma que permanece nele por décadas não cresceu. Ficou no vestíbulo sem entrar na casa. Uma senhora de 70 anos disse a mim, com os olhos cheios de lágrimas: Padre, tenho medo de morrer, não do inferno. Tenho medo de chegar lá e Deus me perguntar se eu o amei de verdade e eu não saber responder. Esse é o arrependimento do terceiro tipo. Não o que ela fez de errado, mas o que ela nunca se permitiu sentir de certo. E agora, a instrução que entrega o que eu prometi no início. Durante esta semana, escolha um único momento por dia, pode ser 5 minutos antes de dormir. Em vez de pedir algo a Deus ou fazer uma devoção, simplesmente diga: Senhor, eu quero te amar. Não sei se sei, mas quero aprender. São Francisco de Sales, no Tratado do Amor de Deus, ensina que declarar o desejo de amar já é, em si, um ato de amor. Porque o desejo de Deus por Deus é dado por Deus. Você não precisa fabricar o amor, só precisa querer ter. E se você pensar que é tarde demais para aprender isso agora, São João Paulo II respondeu isso na Dives in Misericordia. O encontro mais profundo com o amor de Deus frequentemente acontece na velhice, porque é quando a pessoa finalmente para de tentar merecer e começa a simplesmente receber. Não é tarde, é exatamente a hora. Agora, 5 instruções práticas para levar daqui hoje. Primeira instrução: antes de começar o terço esta semana, fique 3 minutos em silêncio e diga em voz alta: Senhor, estou aqui, só para estar. Esse silêncio abre a fresta. Sem ele, a oração chega, mas não pousa. Segunda instrução: coloque a mão no peito, hoje à noite, e diga: recebi o perdão de Deus, agora dou permissão a mim mesma de recebê-lo. Faça isso com uma confissão válida em mente. Esse gesto não substitui o sacramento. Ele completa a recepção que o sacramento abriu. Terceira instrução: escolha uma pessoa que você magoou e que já não pode mais ouvir seu pedido de desculpas. Escreva o nome dela num papel. Deixe o papel aberto sobre a mesa durante 3 dias. Não precisa rezar sobre ele com palavras longas, só deixar ali. Esse gesto exterior comunica ao seu interior que o caso foi entregue a Deus, não fechado pela culpa. Quarta instrução, e essa é contraintuitiva. Durante esta semana, não peça nada a Deus, só agradeça. Cada vez que for rezar, comece com obrigada por hoje, mesmo que o dia tenha sido difícil. Esse exercício quebra o padrão de merecer antes de receber e começa a construir a relação de filho, não de devedor. Quinta instrução, a mais difícil e a mais transformadora. Da próxima vez que você sentir alegria, alegria de qualquer tipo, permita-se sentir sem culpa. Não diga vai passar, nem não mereço isso agora. Só diga obrigada. A alegria não é leviana, é o sinal de que Deus está perto, e resistir a ela é resistir à presença dele.
Quando Dona Conceição aplicou o gesto da segunda instrução, aquele de colocar a mão no peito e dar permissão a si mesma, ela voltou à paróquia 3 semanas depois e pediu para se confessar novamente. Não porque tinha novos pecados, mas porque, pela primeira vez, queria tentar receber o perdão de verdade. O padre que a atendeu disse que, ao final, ela chorou. O choro que nunca tinha vindo, 11 anos atrasado. Ela ficou sentada no banco por 40 minutos depois de sair do confessionário. E depois disse a uma amiga: "Hoje foi a primeira vez que saí do confessionário sem sentir que precisava voltar." A foto do Rodrigo ainda está na carteirinha do remédio, mas Dona Conceição mudou o que acontece quando ela olha aquela foto. Antes ela pedia com desespero. Agora ela olha e diz: "Senhor, ele é seu, e eu confio." Não porque ela deixou de amar, mas porque aprendeu que amar com paz é mais poderoso do que amar com peso. A porta não estava fechada por Deus, nunca esteve. Estava fechada pelo aprendizado de uma vida inteira que dizia que rezar com medo era mais seguro do que amar com liberdade. E esse aprendizado pode ser desfeito. Começa com 3 minutos de silêncio antes do terço e termina com a descoberta de que Deus sempre esteve do outro lado, esperando não a oração perfeita, mas a pessoa inteira. Sabe o que eu mais quero que você leve daqui hoje? Não os 3 nomes dos arrependimentos, mas a certeza de que carregá-los em silêncio nunca foi necessário e que a partir de hoje você não precisa mais. Se esse vídeo fez diferença para você, compartilhe com alguém que também carrega algo pesado sem falar. Às vezes, a maior caridade que a gente faz é simplesmente encaminhar uma mensagem. E se inscreva no canal, porque semana que vem eu volto com mais uma conversa dessas, do tipo que a gente não tem com qualquer pessoa. Você não está sozinha nessa jornada, e eu não quero que você perca o caminho de volta. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, Senhora da imagem partida e restaurada, que carregou a fratura dentro de si antes de ser unida para sempre. Olha hoje para cada pessoa que está aqui comigo agora, para aquelas que foram à missa por décadas com um peso no coração que a missa não conseguia tirar, para as que se confessaram e saíram ainda curvadas, para as que rezam o terço todo dia, mas que nunca perguntaram ao Senhor o que Ele sente por elas. Intercede por elas neste momento. Pede ao teu filho que o que foi dado já naquela confissão, aquela absolvição que elas receberam, mas não conseguiram guardar, que esse perdão seja sentido agora, não daqui a anos, agora. Que a paz que passou pela porta sem entrar, que ela pouse finalmente. E que estas mulheres que aprenderam a rezar com medo, comecem a aprender, neste exato momento, o que é rezar com amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.